A deputada deu uma entrevista a um site que se chama Pleno News. E nós convidamos a nossa repórter Grace Abdukelli para interpretar, como é uma entrevista escrita, nós pedimos à nossa Grace Abdukelli que interpretasse o que foi dito pela Flor de Lis. A primeira pergunta feita à deputada é a única entrevista que ela deu, né? A única entrevista exclusiva que ela deu foi a esse site. O jornalista pergunta: o que você acha sobre os dois filhos da senhora serem suspeitos de homicídio contra o pai? Ouça a resposta. Não podem dizer nada sem uma prova. Meus filhos foram presos por outros crimes. O Flávio cometeu violência doméstica faz muito tempo e foi violência verbal, não física. E nesta terça mesmo, a ex-mulher dele vai retirar a queixa. O Lucas fez 18 anos nesse mês. É meu filho adotivo e se envolveu com tráfico de drogas quando era menor de idade. Ele foi transferido para uma unidade do Degase para cumprir um mandado antigo. Vai ficar lá por 3 meses e depois será libertado. E ainda o levaram para a delegacia errada. Ele foi parar na delegacia de homicídios. E eu pergunto, por que foram querer cumprir este mandado só agora? Tem muito sensacionalismo em cima de tudo isso. O jornalista também pergunta à deputada: deputada, como você avalia a ação da polícia que prendeu seu filho Flávio durante o enterro do Anderson? Ouça. A polícia queria aparecer. Minha filha conta que os mesmos policiais que levaram meu filho também estavam na cerimônia de velório em nossa igreja na noite anterior. Por que não agiram naquele momento, mas só no enterro? Vou avaliar tudo isso e vou entrar com uma ação contra tudo o que for cabível. Pois é, deputada. Mas quem está dizendo, deputada Flor de Lis, é a polícia. Que a arma do crime, né, estava na sua casa, que houve uma fogueira para apagar os vestígios, possivelmente, do crime na sua casa, que o seu filho Flávio confessou ter dado 6 tiros ao seu marido. A pergunta seguinte foi: o laudo da necrópsia feito pela polícia mostra que o Anderson teve 30 ferimentos no corpo, nas costas, no peito e virilha. A senhora acha que foi execução? Veja só a resposta da deputada. Não, e isso é uma inverdade. Nós ouvimos apenas 6 tiros. Estão falando em 30 tiros, 60 tiros e vão inventando. Ele teve 12 perfurações e mais as 2 perfurações que encontraram no carro. Ou seja, um total de 14. Chegaram a dizer que não seria possível abrir o caixão, porque meu marido estaria com o rosto desfigurado, já que tinha levado muitos tiros. Mas eu mandei abrir o caixão e o rosto dele estava normal. Ninguém me chamou ou chamou alguém da família para ir ao IML checar alguma coisa. Mas meu sobrinho que vestiu ele e disse que ele não estava cheio de furos. Nós fizemos a foto da localização marcada de todos os projéteis encontrados pela perícia e não passam de 8. E agora também estão dizendo que meu marido estuprava os filhos, que era pedófilo. Quanta mentira! O jornalista pergunta, nessa entrevista polêmica, à deputada Flor de Lis: a senhora mantém a versão de que a senhora e seu marido chegaram tarde, colocaram o carro na garagem e ele foi surpreendido por bandidos? A senhora mantém essa história? Ouça a resposta dela. Nós saímos de casa por volta da meia-noite e fomos dar uma volta na zona sul do Rio. Estou acostumada a chegar tarde em casa. Estou sempre em viagens e eventos. Chego tarde de cidades como Itaperuna ou da Baixada Fluminense. E nesta noite nós chegamos por volta das 2h45. Estacionamos na garagem, eu subi para nosso quarto, tirei o sapato, coloquei minha bolsa na cômoda. Desci de novo e, descalça, vi que uma das portas da casa estava aberta. Era a porta onde existe uma sala de roupas, um closet grande, que dá direto na garagem. Foi quando eu falei para ele não esquecer de fechar o portão e voltei a subir. Ainda fui falar com alguns filhos que estavam acordados. Fui ao banheiro e então ouvimos 6 tiros seguidos. Eu fiquei nervosa e comecei a gritar. Aconteceu algo com seu pai. Ajuda! Não me deixaram ver o que tinha acontecido.
2 dos meus filhos ajudaram e nos levaram para o hospital. Lá eu estava com a pressão tão alta que a médica não permitiu que eu visse meu marido e só me informou que ele já estava morto. No dia seguinte, a perícia esteve em minha casa e eu fui depor na delegacia. A equipe da perícia apenas me disse que não tinham encontrado nenhuma impressão digital no carro, apenas as dos meus filhos. O carro, inclusive, tem alguns amassos pequenos. São algumas pancadas que indicam que pode ter acontecido luta corporal. Meu marido havia ido até o carro para pegar uma mochila e depois deve ter entrado no quarto de roupas. Deve ter tirado a blusa e a calça. Foi quando algo aconteceu que fez com que ele saísse de cueca, segurando a blusa na mão. Estava muito escuro. A garagem é escura e nós temos um portão na frente e na parte de trás da casa, que é bem escuro. Depois dos tiros, meu marido estava caído ao lado do carro, com a chave do carro agarrada em sua mão e a blusa agarrada na outra. Com certeza, meu marido jamais sairia da casa usando cueca. Ele devia estar trocando de roupa no quarto de baixo para depois subir. Muito bem, muito bem. A nossa repórter, Carla Chaves, hoje com exclusividade. A Carla, por sinal, que está lá. Me dá a imagem ao vivo, por favor, da delegacia.